Este é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet. É o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade para a crise não te derrubar. Você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade. Está enviando seus representantes para Portugal, né? Um já está lá, o Marcos Braz, o Bruno Spindel deve seguir nesse final de semana também para Portugal. E há uma lista enorme de treinadores com possibilidades e tal, e tem a manifestação do Rafinha, que acha que o Flamengo vacilou. O Rafinha, lateral direito do Flamengo, acha que ficou muito naquela expectativa de contar com o Jorge Jesus e acabou não tendo lá. A manifestação do Rafinha ontem, ao resenha da ESPN, ele disse o seguinte: nós temos que ser realistas. Nesta parte, o Flamengo falhou. Ninguém imaginava que ia acontecer isso. Ninguém pensava que ele ia sair, ainda mais tendo renovado há um mês. Então, nessa parte, até o próprio clube já se pronunciou dizendo que falharam. Essa é a primeira manifestação do Rafinha a respeito da troca de treinador do Flamengo. Tem mais? A gente pode colocar aí o restante da manifestação do lateral do Flamengo e a respeito dessa situação. Ele acha que o Flamengo falhou, porque imaginava que o Jorge Jesus fosse ficar, e isso me parece muito claro, né? Mas aí vem aquele negócio, como é que você vai imaginar que... Não, você não tem que o Flamengo falhou. Embora, como é que você falhou? Que falhou, que todo mundo... É o seguinte, já se sabia que tinha muita conversa envolvida no assunto e deixou realmente, não se envolveu nessas conversas e acabou não optando por caminhar para um outro treinador. Agora tem mais uma tela aí, Facicani, para a gente ler. Não ter uma segunda opção, caso ele rescindisse ou voltasse para o país dele, o Flamengo não se preparou para isso. Não dá para culpar a diretoria. O Flamengo se preparou para renovar com ele e aí ele chegou e disse que tinha um outro projeto. Tinha a família dele lá e pronto. E acabou saindo. Não estou entendendo e acabou nada. Se manifestou. Tem mais uma tela, por favor. Mas essa tela contradiz a primeira. Mas é a manifestação do Rafinha. Agora, sim, completamente é verdade, você tem razão, senhor Mani. A outra manifestação do Rafinha ainda, o resenha do ESPN, da ESPN ontem. Agora é o seguinte, esse é o problema. É complicado pegar um time na situação que a gente está. Porque tudo que acontecer agora vai ficar na sombra do cara. O Jorge Jesus teve mais título do que derrota. O trabalho dele foi sensacional. Foi demais. Agora, sendo realista, nenhum técnico que vier para o Flamengo vai querer manter a linha dele. Não sei. Eu acho que o treinador deveria manter a linha dele. É o que eu penso. São as telas aí, as manifestações do Rafinha. O senhor Mani falou que a primeira fala dele, que o Flamengo falhou, depois ele disse que o Flamengo não tem culpa. E agora diz que o treinador que vier vai colocar uma nova linha e não manter a linha do Jesus. E quem fizer isso vai estar errado. Vai errar, porque o time foi montado para aquela linha. Fala, senhor Mani, você que já se manifestou anteriormente a respeito dessa declaração do Rafinha. Então, Pascoal, eu acho que a primeira tela, ele na própria declaração dele já é contraditória. A segunda tela contradiz ainda mais a primeira tela. Então, eu até agora não entendi qual é a opinião do Rafinha. Se ele acha que o Flamengo errou ou não. Eu não entendi até agora o que ele quis dizer. E o fato de ele achar que um novo treinador vai chegar a impor sua filosofia é verdade. É verdade. A menos que o João de Deus ficasse no Flamengo e desse sequência ao trabalho do Jorge Jesus. É natural que um treinador chegue e pense diferente em alguns pontos, e mesmo que sejam poucos, há uma diferença.
Então, vai dar uma modificada no trabalho? Vai. Se vai estragar tudo? Duvido. Tá tudo pronto. O cara tem que ser um pouco inteligente também. Vou fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas no todo, eu vou manter o que está sendo feito. Tá dando certo? Nessa manifestação dele, aliás, o programa Resenha da ESPN vai ao ar hoje. E essa entrevista foi gravada com o Rafinha. Vai ao ar hoje na ESPN para você acompanhar depois, se você tiver essa curiosidade. Outra coisa que ele diz é que ele trabalhou com o Thuram, né, quando ele passou pelo Bayern de Munique, trabalhando lá com o Guardiola. E fez muitos elogios ao Thuram, dizendo que ele é quem dava os treinos e que o Guardiola só fazia as correções e que o cara entende muito de futebol e se for ele, realmente será uma boa opção para o Flamengo. Ele falou realmente, ele elogiou muito o Thuram nessa entrevista. Diga, Facicani. Então, eu acho que ele tenta explicar que possa ter havido uma ingenuidade do Flamengo em ter só pensado no Jorge Jesus de momento, mas ao mesmo tempo ele dá uma pancada no Mister, né? Porque assim, pra mim o Flamengo fez a parte correta. Pra que ele ia olhar pro mercado se ele queria contar com o Mister na renovação? Com o Jorge Jesus, certo? E ele fez a parte dele, foi lá e renovou com o cara, ponto. O errado da história chama-se Jorge Jesus. Quem abandonou o projeto foi o Jorge Jesus. Quem tinha dúvida, assinou e voltou atrás, foi o Jorge Jesus. O Flamengo em nenhum momento tinha dúvida de nada. O Flamengo estava convicto naquilo que ele queria, a manutenção do trabalho. Quem pipocou nessa história foi o Jorge Jesus. Ah, mas porque tem a família lá em Portugal, porque a pandemia, porque... Ele já sabia de tudo isso antes de assinar com o Flamengo. Né? Primeiro, então por que não tentou convencer a esposa de pelo menos mudar para o Brasil e ele ter um casamento aqui menos conturbado, né? Porque um casamento que é à distância, uma mulher morando em Portugal, ele aqui e tal, é um casamento que, claro, ele, de certa forma, não tem a uniformidade de você estar vivendo no mesmo teto, né? Então é lógico, bate saudade, a relação fica distante, enfim, fica um pouco mais fria, é absolutamente normal, a distância, ainda mais, não é uma distância de Rio de Janeiro, Volta Redonda, que é aqui pertinho, até São Paulo, enfim, que você está no mesmo território, em 4 ou 5 horas você resolve, não, uma distância de pegar um avião, ir para um outro país e sabe, completamente diferente, né? Então assim, por que talvez ele não tivesse se preparado melhor dentro da família para fazer com que isso fosse um facilitador da permanência dele no Brasil? Enfim, eu não quero me meter na vida dele particular, só estou dizendo que eu acho que se esse fosse o problema, então ele deveria ter gerido melhor isso dentro da casa dele. Agora, o Flamengo estava na dele, cara. O Flamengo foi corretíssimo na história, corretíssimo, com todo respeito. Porque o Flamengo fez aqui, peraí, meu técnico vai acabar o contrato, eu consegui uma baita grana pra renovar, eu quero que ele continue. Tá aqui, Jorge Jesus, ele renovou, acabou. Errado é quem quebra o contrato em um mês, desculpa, não dá pra passar pano pra Jorge Jesus nessa história. E outra coisa, a recepção dele em Portugal fala muito do que tem sido a vida dele na saída de clube. Ele faz bons trabalhos, mas ele sai também numa proporção tão negativa da mesma forma como ele trabalha positivo, né? Ou seja, da mesma forma que ele faz grandes trabalhos, ele também sai de uma forma bastante notável, né? Já deu pra perceber isso no Benfica, pra ir pro Sporting, aí sai do Sporting, vai pro Al-Hilal, aí no Al-Hilal ele quebrou o contrato também, depois veio pra cá, então, sabe, não tem santo nessa história aí, né? Pelo menos da parte do Jorge Jesus, que é muito bom, foi muito bom dentro de campo, mas fora de campo, na hora de deixar o Flamengo, não foi legal não foi legal. Era só simplesmente falar, Flamengo, me desculpe, eu não vou renovar. Eu vou ficar em Portugal, acabou. Resolvi o problema e o Flamengo seguia a vida dele. Era simples. O futebol nem tinha voltado ainda quando ele renovou. Era simples. Flamengo, olha, infelizmente, eu sei que o nosso projeto é bacana e tal, mas eu prefiro não continuar. Tô com problemas, quero voltar para Portugal, vou ficar lá. Acabou, vocês fiquem livres a partir de agora para buscar um novo técnico. Perfeito. Agora, assinar o contrato, o Flamengo faz todo o projeto, despende valor, tudo, pro cara chegar de um mês, então, acho que agora, talvez, eu quero voltar pra Portugal. Pô, peraí, sabe?
E agora, claro, que o Flamengo tá desesperado, buscando um técnico no mercado, tendo que sair de última hora pra Europa, o Flamengo tá com uma outra metodologia. Eu ainda acho que tem outros grandes nomes aqui nas Américas, não só na América do Sul, na América do Norte também. Tem bons treinadores. É que vocês ficam brincando da lista que eu dou e tal, mas é que porque eu fui buscar, assim, uma lista de técnicos disponíveis e que tem grandes nomes na própria Europa, que nem necessariamente são os portugueses, e bons nomes aqui nas Américas que eu acho que o Flamengo poderia tentar ouvir, conversar com técnicos para entender qual que pode ser a melhor filosofia do Flamengo, não só porque seja português ou porque se assemelha ao Jorge Jesus. Tem grandes caras aqui que seriam até mais fáceis de você tirar de um território e trazer para outro do que demover uma pessoa que está na Europa mais estagnada por lá e vir para a América do Sul num momento de pandemia, Pascoal. Bom, nesse aspecto, tem uma nota aqui do Globoesporte.com que diz o seguinte: por novo técnico, Flamengo marca reuniões com o Torran e com o Carvalhal na Europa. O Marcos Braz já está em Portugal, o Bruno Spindel também deve chegar nas próximas horas e essas reuniões estão sendo marcadas. Então, os dois nomes. Repete, senhor Mani, por favor. Pascoal, o Bruno Spindel vai embarcar daqui a pouco. Final das 5 horas da tarde ele pega o avião. Isso, então, ele já no final de semana estará lá e muito possivelmente essas reuniões serão em Madrid, na Espanha. Essas reuniões devem ser marcadas para lá. Carvalhal e Torran são os nomes. O Sormani falou que ontem, isso aí o Sormani falou, a gente tem que dar crédito, que o Carvalhal estava muito bem cotado e que seria um nome que está sendo observado até pelo estilo dele de trabalhar, pelo formato de trabalho, 54 anos, fazendo um bom trabalho no Rio Ave, que ainda tem uma partida a disputar pelo Campeonato Português, e esses são os nomes que estão desenhados nesse momento. O Mister saiu, Facincre, saiu, não tá. Ele não é mais técnico do Flamengo. Eu também, vou dizer para você, conhecendo um pouquinho da estrutura do futebol, e de todos esses anos que a gente tem trabalhado no futebol, quando o dirigente de futebol começa a escutar muito, começa a vir aquele cheirinho, aquele cheiro da brilhantina. Olha, ele pode sair, você tem que encostar no cara. Se isso não foi feito, foi um erro do Flamengo. Aí o Rafinha tem razão. Teve um equívoco no trabalho. Porque ele renovou um mês, mas era Portugal, era o Benfica, tinha que estar muito perto disso. Até porque o Marcos Braz, ele é português e ele sabe muito bem como é que é essa história do próprio treinador, do que era treinador do Flamengo, Jorge Jesus, com o Benfica. Houve um equívoco nisso.